vamos explicar o conceito da derivada no gráfico. Então é o seguinte, suponha que eu tenha um gráfico de uma curva qualquer. Essa curva ela pode ser interceptada por uma reta. Então, temos aqui a curva e a reta. O que vai acontecer? Podem existir dois pontos que pertencem à curva e pertencem à reta simultaneamente. Pelo menos dois pontos vão existir. Aí, o que acontece? Dá para perceber que essa reta, ela cria um ângulo com o eixo do x, um ângulo que eu chamei de θ. E aqui, esse ponto, ele pertence à curva e à reta, mas ele tem um x e ele tem um ponto que eu chamei de P. Esse ponto também tem um f de x e esse ponto tem um f de P. Então, f de x e f de P. Lembrando do conceito da declividade da reta, né, do coeficiente angular da reta, que comumente a gente chama de m, o m é ΔY sobre ΔX. Legal, abrindo o conceito do ΔY sobre ΔX, eu tenho aqui, esse é o ΔY, esse é o ΔX. Então, o que seria? Seria o f de x menos o f de P, sobre x menos o P, tá? Esse dividido por esse, que dá para perceber aqui que aqui é o ângulo θ e esse é o triângulo que forma o triângulo retângulo. Muito bom. Agora, trazendo isso para uma outra situação, veja só. Vamos supor que eu comece a querer aproximar fixo esse ponto e eu vou querer aproximar esse ponto, fazê-lo andar até coincidir com o ponto P. Então, o ponto X faria o movimento de sair daqui e vir em direção ao P. O que iria acontecer? Ele iria fazer isso, ele subiria aqui, a reta aumentaria o ângulo. Se ele por acaso vier um pouco mais, a reta aumenta mais o ângulo. Se ele vier mais até aqui, a reta vai aumentar mais o ângulo, porque eu estou migrando com o ponto X em direção ao ponto P. O ponto P está fixo, tá? Ele está parado. É o ponto X que está andando. Veja só, então, existe uma tendência em fixar o ponto P e andar com o ponto X. Essa é uma noção importante. Existe um dinamismo, existe um movimento dentro do conceito, tá? Então vamos vir para um outro gráfico onde eu fiz a coincidência do ponto X com o ponto P. Então veja, a minha reta vai ser essa e porque esse ponto ele veio parar aqui, tá? Aí veja só, nesse momento o ponto X e o ponto P coincidem. E aqui a função de x com a função de p coincidem também. Aí o que eu vou ter? Eu vou colocar o conceito de declividade, f de x menos f de p, para essa situação aqui. Veja o seguinte, o que vai acontecer? No momento em que eu tiver a coincidência do x igual a p, eu teria esse denominador, se o x é igual a p, esse denominador é igual a zero. E eu não posso dividir por zero. Então, o que eu, na verdade, faço é tentar trazer o x o quanto mais próximo de p eu puder, mas sem igualar, para não causar a divisão por zero. É só uma tendência, tender ao ponto, o ponto x tender ao ponto P. Só que não igualar, não pode ser igual, é uma tendência. Muito bem, nessa tendência, quando o x e o P
um tende a igualar ao outro, eu estou dentro de um conceito que a declividade recebe o nome de derivada. Tá? Nesse momento eu estou diante da derivada. Então o que é a derivada? A derivada é um caso especialíssimo de uma reta que vai gerar um determinado ângulo cuja tangente é única naquele ponto. Nesse momento eu vou chamar isso de derivada. Então, o que é a derivada? É a tangente do ângulo formada por uma reta que tangencia a curva num determinado ponto dado. Então, eu teria que, para calcular a derivada, fazer esse tipo de cálculo toda vez. Só que, para isso, eu tenho já as regras de derivação, que me permitem fazer isso muito mais rapidamente. Mas toda vez que eu aplico uma regra de derivação, eu geometricamente eu estou fazendo esse tipo de coisa. Eu estou aproximando, fazendo a tendência de uma reta e uma curva terem um ponto em comum. Aí cria-se um ângulo, tira-se a tangente desse ângulo, você está diante da derivada. Tá? É esse o conceito dinâmico que a gente tem que ter da derivada. Derivada é um conceito que introduz o conceito de movimento. Tá? Veja só, isso tem que ser muito bem entendido.